Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o Claudenir, da Kansai, analista de valores imobiliários, títulos e educacional. Eu sou economista, bacharel em matemática e mestre em economia. E nesse estudo, nesse trabalho nosso aqui, eu quero descomplicar para você as certificações CPA 10, CPA 20, CGA e CEA e o CFP. Eu sou analista de valores imobiliários, credenciado pela CVM e também administrador de recursos de terceiros, credenciado pela CVM. Atuo no mercado financeiro desde 1977, onde já passei por corretoras, por distribuidora de valores, atuei no pregão da Bolsa de Valores e fui gerente de operações de mesas de mercado de renda fixa. Também fui sócio proprietário de corretora e de distribuidora de valores. E aqui nós vamos tratar de um tema muito importante, quero descomplicar para você o tema que fala entre Copom e a política cambial. Se você tiver a oportunidade de visitar os nossos vídeos anteriores, você vai ver lá que eu expliquei, conversamos bastante sobre o cupom, né? Detalhamos bastante sobre esse tema e agora nós queremos conversar a interação da política monetária, que é aquela que é basicamente implementada pelo Banco Central através do cupom, e também essa interação com a política cambial, que também é executada pelo Banco Central. Esse assunto ele está sendo explicado para você em detalhes no e-book que eu estou te presenteando como bônus. Basta que você acesse aqui a descrição do vídeo e clique lá, eu quero o meu e-book, né? E ali está dizendo quais são, o que é política monetária, o que é política cambial, o que é a política fiscal e o entrelaçamento dessas políticas todas naquilo que é chamado política econômica, né? Bom, o tema de hoje, né, o cupom e a política cambial, interessa muito a você no seu dia a dia, mas interessa sobremaneira no seu exame de certificação, porque a disciplina, né, política cambial ou taxa de câmbio, depende de como ela vem, ela é cobrada e exigida de você. No entanto, para que a gente possa definir, explicar a política cambial e taxa de câmbio, precisamos de fazer alguns detalhamentos para que você possa entender na prova como é que essa questão pode ser apresentada para você. Bom, a primeira coisa que nós temos que falar é que no Brasil o câmbio é flutuante, né? O câmbio aqui no Brasil, nesse momento, né, do Brasil, nessa fase histórica do Brasil, ele é um câmbio flutuante, mas já foi câmbio fixo, já foi um câmbio de bandas deslizantes e outras mais, né? Isso está explicado com detalhes no seu e-book, né? Bom, a taxa de câmbio é uma busca frenética do Banco Central para que ela se encontre um ponto de equilíbrio nessa taxa de câmbio. Porque ela, quando é muito alta, interessa a um grupo e quando é muito baixa, interessa a outro grupo. E quando é muito alta, ela pode trazer consequências que nós vamos... tanto muito alta ou muito baixa, pode trazer consequências como nós vamos explicar aqui. Por exemplo, quando a taxa de câmbio é muito alta, ela está lá que o câmbio é flutuante, né? Ela está muito alta, ela favorece bem os exportadores, porque os exportadores vão mandar as suas mercadorias para fora e vão receber em dólares. Só que quando convertem esse dólar em dinheiro brasileiro, no real, eles recebem uma quantidade bem grande, né? Muito maior de moeda brasileira em troco daquele real, daqueles dólares que foram remetidos para o exterior. Para o importador, a situação é muito complicada também, porque ele precisa de máquinas, equipamentos e insumos na sua produção. E quando a cotação está muito alta, a semelhança do que nós falamos para exportadores, o importador vai ter que pagar muito caro por essas máquinas, equipamentos e por esses insumos, que certamente serão repassados nos preços dos produtos colocados aqui no Brasil. Quando acontece o favorecimento ao exportador, a taxa de câmbio é alta, com isso ele consegue ter mais reais, vai acontecer basicamente um fenômeno importante que é aumento dos bens e serviços, né? Porque ele vai, essa cotação vai fazer com que ele prefira vender lá fora do que vender aqui dentro, e isso faz com que
esse bem fica escasso na economia brasileira, né? E aí do lado do importador, como nós dissemos, ele vai ter que repassar também nos custos todos esses preços. Resumo, né? Quando o câmbio está alto, ele vai pressionar a inflação tanto pelo lado do exportador como pelo lado do importador. Aí que vai ter a inter-relação do Copom com a política cambial, né? O que vai acontecer? A taxa de câmbio está muito alta, está mexendo com a inflação, e a inflação, como nós dissemos nos nossos encontros anteriores, é uma responsabilidade do Banco Central que lhes é dada pelo Conselho Monetário Nacional. Traduzindo tudo isso, né, o Copom tem que fazer, ou o Banco Central tem que fazer com que a inflação caminhe dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central tem, então, os instrumentos de política monetária, que é um vídeo que nós deixamos para você aí, basta que você vá lá e acesse, instrumentos de política monetária. Isso tudo são questão de prova. Você precisa entender com detalhes essas situações para que você possa compreender. Bom, então o que vai acontecer? O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai definir a taxa de juros da economia em função da inflação. Uma das variáveis que ele estuda é a inflação. Se essa inflação é temporária, é uma situação muito rápida, né, uma conjuntural, não uma situação estrutural, então ele pode até deixar passar sabendo que ao longo do tempo a inflação volta. Mas se a inflação tem aí componentes estruturais, então ele precisa mexer na taxa de juros. Então ele entra o Copom subindo a taxa de juros. Então quando a gente ouve falar, o Copom se reuniu e definiu a taxa de juros em tantos por cento, é porque ele foi lá, analisou todas essas informações que nós estamos conversando e achou que com aquele nível dado de taxa de juros, ele é capaz de deixar o câmbio nas condições que ele precisa para que favoreça o exportador, ao mesmo tempo favoreça o importador e sem que isso venha a causar pressão inflacionária, né? Mas se existir, o Banco Central, né, vai entrar no mercado e vai executar aquilo que a gente chama lá então de política monetária, que é atuar vendendo dinheiro ou comprando dinheiro no mercado. É isso mesmo, né? Ele vende ou compra dinheiro no mercado através das operações compromissadas e através da compra e venda de títulos para nivelar a liquidez da economia, junto com o Copom, que vai definir qual que é o juro, a taxa de juros adequada para que a inflação fique dentro daqueles patamares, né? E por último, dentro dessa situação, dessa interligação da política monetária, do Banco Central com a política cambial, a perna da política cambial é mais fácil, porque como o câmbio é flutuante, foi definido como flutuante, o Banco Central vai deixar que ele flutue. Então, além das medidas tomadas na política monetária, o câmbio vai flutuar, pode atingir níveis muito baixos, como também pode atingir níveis muito altos. O que vai acontecer aí, então, se ela ficar oscilando em extremos? Aí o Banco Central vai adotar a política de intervenção no mercado de câmbio. Por isso que no Brasil a gente fala que o câmbio é flutuante, porém uma flutuação suja, né? O dirt floating. Quando o câmbio começa a sair fora dos limites que o Banco Central acha interessante e que isso pode produzir inflação, né? Ou outros descontroles da economia, e que os instrumentos de política monetária adotada pelo Banco Central, adotada pelo Copom, são insuficientes para segurar a inflação dentro dos patamares necessários, o Banco Central então vai entrar interferindo no mercado de câmbio. E como é que ele interfere no mercado de câmbio? Aí então, como está no seu e-book, está explicado ali, ele vai atuar de algumas maneiras. Uma das maneiras é entrar vendendo ou comprando moeda no mercado de câmbio. Se tiver muito alta a cotação, ele vai entrar vendendo moeda de modo que a oferta maior faça com que a demanda caia e o preço venha para baixo. Mas pode acontecer de o câmbio estar muito baixo, né? A oferta, por exemplo, uma privatização ou qualquer modelo de benesse internacional e que a entrada de moeda estrangeira seja muito grande e derrube a cotação. E aí pode prejudicar os exportadores, né? Desorganizar a economia. Então o Banco Central vai entrar comprando moeda estrangeira, comprando divisas. Mas pode ser que o Banco Central não queira mexer nas suas reservas internacionais.
reservas internacionais, estão detalhadas lá no e-book. Ele pode não querer mexer nessas reservas internacionais. Então, o que ele vai fazer o quê? Ele vai entrar atuando através de swaps cambiais. Swaps cambiais são a atuação do Banco Central dentro da B3. Ele vai lá dentro da B3 e vai oferecer, através do instrumento de um contrato, chamado swap, ele vai oferecer a proteção, chamado hedge, né, para aquele que tem compromisso em moeda estrangeira e o câmbio está ali preocupando, ele vai lá e oferece a proteção. Nesse momento, o Banco Central passa, então, a assumir o risco da moeda estrangeira nesse movimento, né? Mas quando acontece isso, veja bem, quando acontece do Banco Central assumir o risco e ele passar a deter o prejuízo no lugar do setor privado da economia, ele começa a gastar dinheiro e isso afeta um outro lado da política econômica, é a política fiscal. O governo começa a gastar dinheiro agora, né, não mais com as despesas orçamentárias, mas ele está gastando dinheiro para poder atuar no câmbio. E então, aí outra medida que, quando o câmbio está muito baixo, né, por exemplo, o câmbio está lá em R$2, ele acha que isso desfavorece a economia, então ele faz o tal do swap cambial reverso. Ele vai atuar no mercado agora, através de swap cambiais, através da B3, mas dando um modelo de swap, onde agora ele vai fazer o movimento de que ele estará subindo a cotação da taxa de câmbio. E a atuação do Banco Central no mercado não necessariamente precisa de fato ser estrondosa acontecer. Quando o mercado percebe que a autoridade monetária está entrando em determinado mercado para poder organizar uma situação que aparentemente está desorganizada, o mercado todo já se preocupa porque conhece o potencial da autoridade monetária, seja em subir juros, seja no tamanho, na quantidade de reservas internacionais que ele tem, que é imensa, né, em torno de 400 bilhões de dólares de reserva. Então o mercado já, só pelo fato do Banco Central entrar na economia, ele já começa a procurar o caminho correto. Esse tema é muito importante porque nós poderíamos falar aqui, né, de uma questão, olha, o Banco Central, ele define a taxa de câmbio diário da economia. Só que as questões de prova, elas poderão vir para você nesse formato, né? Os impactos que a política monetária traz na política cambial. Quando é que o Banco Central vai fazer um swap cambial? Quando é que o Banco Central vai fazer um swap cambial reverso? Quando é que o Banco Central vai vender ou comprar moedas, né, dentro do mercado de flutuação, né, o dirty floating, flutuação suja, né? Quando é que o Banco Central, através do cupom, vai precisar mexer, né, subir ou fazer cair a taxa de juros? Quando é que o Banco Central vai precisar usar os outros instrumentos de política monetária, o recolhimento compulsório, o redesconto de liquidez, né? Isso tudo são questões que vão fazer com que você entenda a política monetária e os impactos da política monetária na política cambial e a política cambial, que impacto que ela traz na política monetária. Tudo isto são questões de provas que conosco aqui nós vamos descomplicar essa situação para você, de modo que você tenha condições de chegar no dia do exame e fazer aí ser aprovado com folga, com o pé nas costas, tá certo? Bom, nós temos outros temas, outros assuntos importantes a falar com você, por isso eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, que você continuasse, que você nos seguisse, para que você tenha sempre uma informação nova, uma informação que você não vai conseguir achar lendo um livro só de economia ou um material só. Aqui nós temos um apanhado grande de materiais que são oferecidos para você de forma gratuita, dada a nossa experiência, a nossa formação no mercado. Então aí você recebe isso gratuitamente. Se inscreva no canal, né? Clique lá para você receber o seu e-book e nos acompanhe. Até mais e muito boa sorte!